Como o próprio título sugere, o nosso trabalho pretende dar maior visibilidade aos impactos positivos da pandemia, onde normalmente só se vê os impactos negativos, mas precisamente impactos positivos na área do empreendedorismo, durante e pós a pandemia. É fato que a pandemia trouxe consigo vários impactos negativos, mas a questão é que muitas pessoas ainda julgam erroneamente a pandemia como sendo um período apenas desses impactos. Porém, torna-se visível que a pandemia exerceu forte papel para incentivar a adaptação, a criação e o crescimento de novas empresas diante desse cenário, principalmente de microempresas. O setor que mais sofreu com esses impactos foi o setor do trabalho informal, que por conta de medidas preventivas contra a doença, como o isolamento e o distanciamento, tiveram seus serviços prejudicados, uma vez que dependiam necessariamente de contato direto com seus consumidores. Este fator, somado com a necessidade de adaptar novos meios de compra e venda de serviços, acabou por motivar milhões de brasileiros a se tornarem novos empreendedores. Diante de uma realidade tão difícil por conta da pandemia, o empreendedorismo torna-se opção para superar desafios e inovar no mercado de trabalho. Após tantas mudanças e incerteza na economia e política do país, atualmente, neste período, chamados por alguns de novo normal, muitas empresas estão vivenciando um momento de retomada, tentando se restabelecer no mercado para manter os lucros. Boa tarde. Boa tarde, eu sou o Alan. Eu vou apresentar sobre gerais específicos. Explorar e descrever o comportamento dos microempreendedores no período da pandemia. É formular o projeto com conhecimento acadêmico específicos. Expor a facilidade de utilização de tecnologia e ferramentas no dia a dia, principalmente para fins econômicos, exibir as dificuldades e a recuperação de microempreendedores, apontar o conflito de integração de negócios, o impacto social para gerar grandes transformações. Metodologia: pesquisa bibliográfica em banco de dados, indo de blogs, notícias e aplicação de questionários de perguntas abertas. Bom, nessa metodologia possui 3 passos. O primeiro passo são as estratégias. Apresentamos uma pesquisa bibliográfica qualitativa básica, explorativa e descritiva, tendo como base sites. Segundo passo, qual é o método? Perguntas abertas a pequenos empreendedores que surgiram com a pandemia. Terceiro passo, por qual razão? Por que iniciaram? A pandemia foi uma abertura positiva para iniciarem? Quarto passo, como foi feito? A parte escrita do pré-projeto foi realizada em 2 etapas, primeiro e segundo trimestre, e a apresentação no terceiro trimestre. O relatório traz consigo um levantamento de informações sobre o comportamento de alguns empreendedores, aqueles que tiveram um grande impacto causado pela pandemia e que tiveram que tomar iniciativas para tal situação e futuras possivelmente situações no futuro. Foram aplicadas as seguintes perguntas para o desenvolvimento da etapa do questionário. Primeira pergunta: qual foi o motivo pela qual se foi feita a decisão de abrir o seu próprio negócio durante a pandemia? O motorista de Uber disse que foi para suprir suas necessidades de comprar o essencial, já que está tudo caro e que a pandemia não afetou somente seu bolso, mas também o preço dos produtos. O entregador da iFood disse que foi porque pensou numa forma de ajudar sua família, já que estava difícil de arrumar um emprego. O trabalhador informal falou que foi pela alta dificuldade financeira, já que o coronavírus afetou diretamente a sua única fonte de renda. E sobre os resultados de discussões, na questão 1, os fatores predominantes que motivaram os 3 microempreendedores entrevistados foram de necessidades e dificuldades financeiras, em decorrência dos impedimentos causados pela pandemia, sendo a quarentena o maior deles, afetando principalmente os trabalhadores informais. Entretanto, em consequência destas dificuldades, observa-se também o uso de ferramentas digitais para o desenvolvimento do próprio negócio e ascensão econômica dos mesmos. Segunda pergunta: alguma dificuldade foi enfrentada para se estabilizar nesse meio? Se sim, você acha que a pandemia teve forte influência sobre tal dificuldade? O motorista de Uber disse que sim, que mesmo com a experiência na área, a maior dificuldade enfrentada por ele foi o aumento dos preços e o trabalho de Uber que já não estava rendendo tanto. O entregador do iFood também disse que sim,
já que a mulher dele também ficou desempregada e eles tinham que sustentar a família de alguma forma. O trabalhador informal disse que foi muito, já que com o isolamento ele não conseguia mais vender seus produtos. Na questão 2, pôde-se observar que entre todos os 3 entrevistados, a maior dificuldade enfrentada foi a de manter o financeiro devido aos impactos repentinos da quarentena, tais como o aumento dos preços dos produtos, tanto para compra quanto para venda e consumo. Terceira pergunta. Atualmente pode-se concluir que valeu a pena a abertura O do seu motorista de próprio Uber disse negócio? que sim, que é sempre bom ter uma fonte de renda própria. O entregador do iFood falou que valeu muito a pena, já que agora ele consegue se sustentar. O trabalhador informal falou que não, que para ser sincero foi muito difícil de se sustentar. Em síntese da terceira questão, analisando as respostas dadas pelo primeiro e segundo entrevistados, foram dadas situações favoráveis à abertura autônoma do negócio. Em contradição, o terceiro entrevistado relatou dificuldade para manipular a sua renda e se sustentar financeiramente, mostrando que, assim como alguns que iniciam seu negócio têm um bom desenvolvimento, existem ainda aqueles que não conseguem ter sucesso e manter a sua renda. Quarta pergunta. De que forma você iniciou o seu negócio? O motorista de Uber disse que começou trabalhando de Uber e depois vendendo em uma loja. O entregador do iFood falou que foi vendendo comida caseira e que agora está trabalhando com iFood. E o trabalhador informal falou que foi vendendo picolé na praia. Na quarta questão aplicada, é notório que há aqueles que tiveram facilidade para a abertura de seus próprios negócios e ascensão financeira de tal. Porém, há ainda aqueles que enfrentaram dificuldades para se estabelecer nesse meio, principalmente aqueles que trabalhavam anteriormente no setor informal. Quinta e última pergunta. Acredita que é melhor trabalhar para si mesmo do que para os outros? Isso eles responderam levando em consideração as condições físicas e psicológicas que foram gastadas e afetadas pelo trabalho. O motorista de Uber falou que não, que vale mais a pena trabalhar para si, mas que ainda assim trabalhar para os outros. O entregador do iFood falou que hoje em dia prefere trabalhar só, já que ele está com uma boa condição física, mas que daqui a uns anos pretende contratar pessoas para trabalhar por ele. O trabalhador informal falou que prefere trabalhar para os outros, porque mesmo gastando psicológico vale mais a pena. Analisando os resultados da quinta e última questão aplicada, o primeiro entrevistado, mesmo não trabalhando sozinho, prefere comandar o seu próprio negócio sozinho, assim como o segundo. Diferentemente dos dois, o terceiro entrevistado expõe que prefere trabalhar para outras pessoas, mesmo que isso signifique gastar o seu próprio psicológico, já que, segundo o mesmo, acaba valendo mais a pena. Bom, agora eu vou concluir. As respostas foram diversas, apresentando os dois extremos. Aqueles que conseguiram se estabilizar mesmo com todas as dificuldades e aqueles que infelizmente não conseguiram. Se foi comprovado que o meio digital como recurso também influenciou positivamente para o sucesso de quem decidiu trabalhar por si só, já que, como mostrado nos últimos casos, aqueles que trabalhavam informalmente foram os mais afetados negativamente.